Olá! No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês quais foram as minhas leituras e também os filmes e séries que eu vi no mês de julho e de agosto de 2023. Antigamente eu fazia um vídeo desses por mês, mas aí havia mês que eu não assistia muita coisa ou que eu não assistia nada legal, outro mês eu não lia tanto. Por outro lado, se eu fizesse um vídeo reunindo tudo aquilo que eu vi no semestre, eu também achei que ficaria muita coisa, e aí eu decidi que o recorte temporal de 2 meses estava bom, não era muita coisa, para não ficar um vídeo muito extenso e também não era tão pouco assim. Dito isso, vamos lá, começarei então mostrando o que eu li e depois o que eu vi. A maioria das leituras foram leituras que se estenderam aí de um mês para o outro, foram 2 meses bem corridos para mim, porque eu retornei ao Brasil, e aí até arrumar todas as minhas coisas, organizar a minha nova rotina aqui, foi um caos. Mas vamos lá, então, um livro que eu concluí, já a resenha dele aqui no canal, foi o livro Memorial de Aires, que é um clássico do Machado de Assis. Eu também não vou me prolongar a falar muito sobre os livros, porque senão fica um pouco repetitivo para quem já assistiu as resenhas. Bom, Memorial de Aires é um livro que eu gostei muito de ter lido, porque eu quero ler toda a obra machadiana. Não se tornou o meu livro favorito de Machado. O meu livro favorito dele segue sendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, e da face mais calminha de Machado de Assis, digamos assim, eu gosto muito de A Mão e a Luva. Então Memorial de Aires não desbancou esses dois, mas mesmo assim eu acho que vale muito a pena lê-lo. E também nos livros que levam o nome de Memorial, eu tenho outro que é o meu favorito, que é o Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz. Eu li esse livro já faz mais ou menos 10 anos, mas eu ainda tenho as memórias dele muito vivas, porque foi realmente um livro que me marcou bastante. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que fala dos livros mais marcantes que eu já li, e esse se encontra lá. Memorial de Aires é um livro relativamente curto, ele tem cerca de 140 páginas, é uma leitura rápida, até porque é uma leitura fragmentada. É realmente como se você estivesse lendo o diário de uma pessoa, e aí você com certeza ficaria curioso para saber o que ela escreveu lá. Então é essa sensação que o livro nos traz. Ele é um livro repleto de melancolia, é uma história na qual só se encontra felicidade no passado, porque o agora ele é repleto de tristeza e já se sofre até mesmo pelo futuro, que vai se configurando como uma extensão desse presente repleto de saudade, porque o conselheiro Aires, ele havia acabado de retornar ao Brasil, na verdade fazia 1 ano mais ou menos que ele havia retornado, quando ele começa a escrever o Memorial. Antes ele trabalhava como diplomata na Europa, tendo uma carreira de 33 anos, e aí quando ele retorna ele tem que se acostumar com essa nova vida que ele tem aqui. Inclusive ele mora ali no Rio de Janeiro, e a Rua do Ouvidor vai aparecer aqui, essa rua que já é bem conhecida na obra machadiana. Mas o mais interessante para mim é que por mais que ele tenha toda essa história que provavelmente é repleta de aventuras por outros países, em especial em um tempo que não se viajava tanto, o conselheiro Aires ele não fala tanto dele nesse memorial. E é até curioso, um memorial em que não se fala tanto de si. Ele comenta muito sobre coisas simples que ele observa em outras pessoas, principalmente no casal Aguiar e na jovem Fidélia. Mas talvez esses aspectos não sejam tão simples assim, ou talvez ele consiga ver certa magnitude na simplicidade. O próximo livro que eu terminei nesse mês foi o livro The Picture of Dorian Gray, ou O Retrato de Dorian Gray, traduzido dessa forma aqui para o Brasil, mas eu li nessa edição em inglês, que é uma edição muito bonita, de uma coleção chamada The Great Writers Library, em capa dura, e ela tem aqui toda a escrita de dourado. Aqui na lombada vocês também conseguem ver o nome do livro, o nome do autor em dourado. Tem aqui um breve retrato de Oscar Wilde, que eu achei que super combinou com a temática do livro. Esse é um livro um pouco mais extenso, me tomou aí 2 meses e mais alguns dias. É um livro que eu vou comentar brevemente agora, porque é muita coisa para se falar sobre ele, e parece que se eu selecionar só algumas coisas eu deixarei de falar de tantas. Então prefiro me prolongar lá na resenha dele, mas é um livro muito importante, muito profundo, é um clássico dos clássicos, e a leitura dele é fundamental para quem quer conhecer a literatura inglesa. É o único romance escrito por Oscar Wilde. Eu já li outras coisas dele, como por exemplo O Fantasma de Canterville, que tem uma atmosfera absurdamente diferente,
embora o Fantasma de Canterville, em um primeiro momento, pareça ter ali também uma atmosfera gótica, ele na verdade satiriza o gótico. E isso é bem interessante, porque aqui em O Retrato de Dorian Gray, nós temos uma história muito mais séria. Enquanto no primeiro trabalho que eu li do Oscar Wilde, nós tínhamos ali muito humor, era uma história muito engraçada. É claro que o fato de serem dois trabalhos do mesmo autor não configura uma forte relação entre eles, mas achei interessante essa comparação, porque parece que foram duas pessoas diferentes que escreveram. É muito interessante também o modo como o Oscar Wilde ele escreve personagens que em determinado momento você vai gostar muito, de repente você passa a nutrir certo sentimento de ódio, até mesmo por eles, e certas situações que parece que está tudo calmo e aí do nada acontece algo que você fica tipo, uau, o que aconteceu aqui? Será que eu perdi alguma coisa? Do nada aconteceu aquilo, você toma alguns sustos na narrativa. Em alguns momentos parece que a história se passa muito devagar, em outros parece que ela vai de forma muito rápida, e não acho que isso seja um erro de forma alguma, não é uma crítica negativa, muito pelo contrário, justamente um aspecto interessante na sua escrita, como ele consegue trazer essas mudanças que também refletem muito a forma como esse tempo passa para o Dorian Gray, para os personagens de lá. E as próprias fases das nossas vidas, elas são dessa forma, porque há algumas fases da nossa vida que parecem que demoram muito tempo para passar, enquanto outras passam voando. E essa questão da relatividade do tempo é muito interessante aqui, além, é claro, das polêmicas do livro, que foi um livro, inclusive, censurado na época por ter sido considerado imoral, mas disso conversaremos mais na resenha dele. A próxima leitura concluída no mês foi uma leitura extremamente diferente dessas duas, que foi o livro Convite para um Homicídio, da Agatha Christie. Eu tento sempre ler um livrinho de lazer e recentemente li este daqui porque uma professora que organiza um clube de leitura na universidade me convidou para fazer uma fala sobre a Agatha Christie, focando principalmente na Inglaterra dela, os locais que tiveram relações com ela e sua obra, tendo em vista que eu fiz várias visitas de estudo a eles. E ela me convidou justamente porque neste dia eles discutiriam um livro da Agatha Christie, que era este daqui. E aí eu tinha o livro na estante, comecei a ler por curiosidade e não consegui parar, porque as histórias dela são geralmente bem cativantes. E aqui esse título do livro ele é bastante sugestivo em relação à história, porque é de fato o que vai acontecer. Vai ser publicado ali no jornal dessa pequena cidade um convite a um homicídio que se dará em determinada casa, determinado horário. Só que de início as pessoas não acham isso tão estranho assim, era peculiar, mas não era algo absurdo, porque havia um jogo, uma brincadeira chamado Jogo do Assassino, que era bastante comum à época, no qual eles brincariam que um seria o assassino e aí o outro seria o detetive, teriam que descobrir algo mais ou menos assim. E as pessoas, sendo muito curiosas em um tempo muito tedioso, decidem ir até esse local. Só que chegando lá, ocorre um crime verdadeiro. E aí toda uma investigação vai ter início. Quem vai investigar esse caso é a Miss Marple, que aparece em muitos livros da Agatha Christie. Para quem não está muito familiarizado com ela é uma senhorinha idosa, ela não trabalha nem nunca trabalhou na polícia, ela simplesmente tem esse talento, digamos assim, de observar muito bem as coisas. E aí, por causa disso, ela acaba desvendando vários casos. E agora temos aqui dois livros cuja leitura eu ainda não finalizei. O primeiro deles foi A Arte da Ficção, do David Lodge. Esse livro está bem marcado aqui porque eu estou usando ele bastante. Já li vários capítulos dele de forma não linear, porque alguns me interessavam mais, outros menos. Esse é um livro bem introdutório à literatura, mas ele traz algumas coisas bem interessantes. E aí eu decidi lê-lo. Ele traz 50 pequenos ensaios sobre vários aspectos da literatura. E eu pretendo trazer ele aqui para o canal também no futuro, mas ele vai me tomar um pouquinho mais de tempo, tendo em vista que a teoria é um pouco mais complicada de ser apresentada, no sentido de preparar um roteiro, do que um livro de ficção. Os que eu já li são O Leitor no Texto, A Intertextualidade, O Romance Experimental, A Impressão do Passado, Estranhamento, Mistério, Polifonia, O Romance de Não Ficção, A Metaficção, O Estranho, A Estrutura Narrativa, O Título. O título não é o título do livro, tá? É um ensaio no qual ele discute a importância do título dos livros. Então ele diz que o título ele tem que estar vinculado à história que ele vai apresentar. Muita da nossa interpretação já pode ser construída a partir do título de um livro. E ele também o Ideias. Bom, é muito interessante que em cada ensaio ele trabalha um aspecto, mas não isolado. Ele traz algum autor clássico para utilizar a sua obra ali como exemplo. É sempre legal
legal ler literatura e ler também algo sobre literatura. E por fim, mais uma leitura que eu ainda não terminarei agora nesse mês, mas já está quase, é este livro daqui, que é A Inevitável Fraqueza da Carne. É uma publi que eu estou fazendo para o autor, que é o Wilson Gord, lá da editora Penalux. É um livro agora de 2023, saindo do forno, já estou na metade. Ele tem uma diagramação muito gostosa de ler. Eu gosto muito da diagramação feita pela Penalux. Eu já gravei várias resenhas aqui no canal, acho que devemos ter aí mais ou menos umas 10 resenhas de livros editados por eles. Há também um vídeo no qual eu mostrei todos os meus livros da Penalux. A editora é muito potente no mercado nacional, trazendo vários novos autores com escrita de qualidade, o que é muito importante. E esse livro ele vai centrar-se principalmente na história do Carlos. O Carlos é o nosso protagonista aqui, que não tem uma vida conturbada, mas que tem alguns pequenos traumas que foram sendo acumulados no decorrer dela. Tem um casamento ali não muito problemático, mas também não muito feliz. E aí, logo no início da história, ele descobre que o seu pai, com quem ele não tinha contato há muito tempo, porque o pai havia abandonado a família, ele havia falecido e deixado para ele como herança uma chácara. E aí a história começa justamente com ele indo conhecer essa tal chácara e muitas coisas vão se desenrolar a partir daí. Bom, e essas foram as leituras do mês de julho e de agosto, e também duas leituras aí que começaram em agosto e provavelmente vão se prolongar aí pelo mês de setembro. E vamos agora falar brevemente sobre o que eu vi nesses meses. Eu assisti a um filme que eu simplesmente amei, que é o filme Missing. É um filme agora de 2023, poderíamos traduzir o nome dele como Desaparecida. A história é bastante atual, muitas cenas dela são cenas gravadas ali da tela de um computador ou até mesmo da tela de um celular, porque nós temos ali como protagonista uma jovem, uma adolescente. No início da história nos é relatado que o pai dela havia falecido, ela mora agora apenas com a sua mãe, e essa sua mãe tem um namorado que já é o namorado dela há algum tempo e parece ser uma pessoa muito legal. Em determinado dia, a mãe dessa garota e o padrasto dela, eles vão fazer uma viagem para a Bolívia. A história se passa nos Estados Unidos. E aí, durante essa viagem, ela simplesmente perde contato com a mãe dela. Assim que a mãe dela chega lá, elas trocam algumas mensagens, mas de repente a mãe dela some. E junto com ela, some também o padrasto. Ela vai atrás da polícia, mas a polícia não ajuda muito e ela decide investigar por conta, até porque nós sabemos que quando se trata de situações de desaparecimento, quanto antes se agir, melhor. Quanto mais se demora para agir, menor é a chance de encontrar ali a pessoa desaparecida com vida. E ela tem isso muito claro, então ela vai atrás de resolver isso. Ela não tem dinheiro algum para ir para a Bolívia, então ela vai tentar solucionar tudo isso utilizando ferramentas tecnológicas. Mas não ferramentas assim muito tecnológicas, simplesmente alguns utensílios que nós temos ali hoje em dia, como computador, internet, celular, GPS, mapa. Depois eu assisti ao filme Corrente do Mal, que é um filme de terror. Gostei dele, não achei o final muito bom, mas no geral é difícil eu gostar de um final de filme de terror. É um filme que tem uma premissa bastante interessante. Nós temos ali uma garota que ela conhece um cara ali do nada e aí eles têm um relacionamento. Só que esse cara, ele acaba passando para ela, digamos que uma condição. Essa condição é a seguinte: você vê algo te seguindo. Esse algo às vezes tem a forma de uma pessoa que você conhece, às vezes uma forma estranha, bizarra, às vezes de uma pessoa comum, mas que você nunca viu, e isso fica te seguindo. E aí toda a história vai girar em torno de ela tentar se livrar dessa condição. Não é muito assustador assim, então eu acho que para os medrosos vale a pena conferir. Depois eu vi essa temporada de Black Mirror. De forma geral eu não gostei assim muito de todos os episódios, mas teve 3 episódios que eu gostei bastante. O que eu mais gostei foi um episódio que traz uma história de true crime, crime verdadeiro. Eu gostei muito dessa história, eu gostei tanto dela que eu acho que poderia ser um filme, não precisava estar ali como um episódio da série. E é legal que em Black Mirror você pode assistir ali episódios isolados, você não precisa assistir em ordem, porque cada episódio traz uma história diferente. Então, se você gosta de true crime, mesmo que você não tenha assistido nada de Black Mirror, não tem problema
problema, vale a pena ir lá procurar por esse episódio, que é o episódio Lago Henry. Nesse episódio nós temos um casal que trabalham ali com criação de filmes, algo relacionado a isso, e aí eles vão visitar a mãe do menino que mora em uma pequena cidade no interior da Escócia. Só que chegando lá, a cidade está extremamente vazia e a menina fica um pouco curiosa em relação ao porquê disso, porque é um local muito bonito que poderia atrair muitos turistas, mas onde são os turistas? E aí ela questiona sobre isso e o menino conta a ela que o motivo desse desaparecimento das pessoas daquele local é porque muito tempo atrás ocorreu um grande crime ali e isso acabou afastando a galera da cidade. E quando ele conta o crime a ela, ela acha isso incrível. Eles tinham ido lá filmar um documentário, mas era algo meio simples, meio banal. E ela vê nessa história da cidade algo que tem um potencial muito maior. Só que ele, de forma indireta, havia perdido o pai devido a esse crime e também por ser algo ali que ele já havia ouvido falar muito, ele já estava acostumado àquilo, então ele não achava mais assim extraordinário. E aí a garota acaba convencendo o menino para que eles gravem o documentário, na verdade, sobre aquele crime que havia ocorrido na cidade. Então eles vão investigar, vão visitar alguns locais nos quais os crimes ocorreram e vai ser bem surpreendente porque eles vão descobrir muitas coisas. E por fim eu também assisti a alguns episódios da série Mistérios Sem Solução, que é uma série que conta casos de pessoas que desapareceram do nada e nunca mais foram vistas. E é muito legal que a partir desses episódios, esses casos eles têm mais visibilidade e de repente alguém em algum lugar pode saber de alguma coisa e comunicar à polícia e ajudar esses casos a serem desvendados. São casos muito curiosos e que por mais que a série tenha uma premissa muito legal e que eu goste muito de ouvir, de ler sobre histórias de true crime, de crime verdadeiro, eu não curto tanto porque falta aquele final fechado e eu quero saber o que aconteceu e eu já sei que não saberei ali naquela série, então eu já me desanimo um pouco, mas é uma série muito bem construída. E é isso, essas foram as minhas leituras do mês e também os filmes e séries que eu vi. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentem se já leram algum dos livros que eu mencionei ou assistiram a algum filme ou série e vejo vocês na próxima!